Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos na primeira palestra de hoje. Meu nome é Samira, eu sou nutricionista e eu gostaria de agradecer por estar entrando um pouco mais na sua casa, no seu trabalho e no seu espaço. Então, vou começar falando um pouquinho mais sobre mim. Sou nutricionista desde 2003, sou especialista em nutrição e terapia hospitalar e nutrição especializada em saúde pública pelo SUS. Eu trabalho há mais de 15 anos na área de nutrição, voltada para diabetes, hipertensão e outras comorbidades associadas a tais. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre algumas dúvidas, sobre algumas legislações sobre alimentação diet light, tá certo? Vamos convidar todos os nossos amigos, todas as nossas famílias para estar presente nesse momento. Vai ser muito bacana. Conto com a participação de todos vocês, tá? O desafio de hoje é um desafio gratuito de 7 dias sobre reeducação diabética, onde a gente vai tirar as principais dúvidas hoje com a nossa primeira palestra sobre alimentos diet e alimentos light. Como é que começou esse pool de alimentos diet light? Esses alimentos eles são específicos para algumas comorbidades. Eles não são voltados para perca de peso ou regimes que reduzem essa carga calórica. Tudo bem? Vamos deixar bem claro que existem legislações da Anvisa, legislações de associações de diabetes e outras legislações, não só dentro do Brasil, como legislações mundiais, que abrangem esse direcionamento desses alimentos, tanto os alimentos diets quanto os alimentos lights, para as pessoas que têm as comorbidades que precisam ser retirados algum desses nutrientes, desses alimentos específicos. Vamos começar pelos alimentos diets. Desde 2003, a Anvisa já lançou uma RDC específica para alimentos diets. A gente tem a RDC de 98, a RDC de 2002 e a RDC de 2003. Essas 3 RDC são legislações específicas onde os alimentos, ao serem rotulados, eles precisam especificar a sua magnitude. Ou seja, eu retirei algum nutriente, eu acrescentei ou eu reduzi. Comecemos pelos diets, certo? Os alimentos diets, em sua observação, eles são alimentos que a gente retira algum nutriente, algum ingrediente da sua composição. Por exemplo, um chocolate diet. Um chocolate diet, a gente retira um ingrediente. Qual é o ingrediente que é retirado do chocolate diet? É o açúcar. O açúcar na composição do chocolate, ele dá o brilho, ele dá a viscosidade, ele dá a liga do chocolate. Então, para a gente retirar esse açúcar, para ser um chocolate diet, eu preciso acrescentar outro elemento, outro ingrediente para dar ponto nesse chocolate. Porque senão não vai fazer sentido a venda de um produto, certo? Então a gente precisa especificar que alimentos diet é retirada de um ingrediente, mas o acréscimo de outro ingrediente, mas que fique claro dentro da rotulagem. Por isso é tão importante a gente observar o rótulo dos alimentos. A partir do momento em que a gente tem um alimento diet, ele é voltado sim para o público diabético, ele é voltado sim para o público que tem hipertensão arterial, ele é voltado para o público que tem hipertrigliceridemia ou alguns até voltados para o público que tem insuficiências renais. Todas essas voltagens de público, eles são específicas para esse atendimento mesmo, essa especificidade desse nutriente que foi retirado, para evitar qualquer complicação, qualquer alteração metabólica no organismo dessa pessoa ao consumir esse alimento. Lembrando, gente, que todo alimento diet, todo alimento light, eles são processados. A partir do momento em que eles são diet ou que eles são light, eles são processados pela indústria. Isso a gente vai falar em uma outra palestra, um pouquinho mais sobre alimentos processados e alimentos naturais, tudo bem? Então, voltando aos alimentos diet. Quando eu retiro um ingrediente, eu preciso dar ponto a esse alimento.
esse alimento é voltado para o diabético? Sim, esse alimento é voltado para o diabético. O diabético pode consumir todo dia? Não, ele não pode consumir todo dia. Por quê? A partir do momento em que eu consumo um alimento processado, mesmo sendo voltado para o público que tem essa comorbidade, esse alimento não é natural. Esse alimento vai alterar sim a sua glicose. Esse alimento vai alterar o seu peso. Esse alimento vai alterar a sua pressão e até mesmo algumas modificações com a sua medicação. Vocês sabiam disso? Pois é. Algumas praticidades a gente tem que deixar um pouquinho de lado para evitar essa alteração metabólica. Para a gente começar a entender que o nosso corpo é natural. E a gente precisa consumir alimentos naturais. Os alimentos diet, eles são processados, eles são retirados em sua suma, um ingrediente e acrescido outro, e eles são voltados para o público que tem comorbidade sim, tanto diabetes, quanto hipertensão, quanto doenças renais ou qualquer outra comorbidade associadas entre elas. Esses alimentos diet, eles não são de consumo diário, eles não são de consumo livre, eles não são de consumo indicado para todas as pessoas, que isso fique bem claro. Eles são alimentos em que a gente possa consumir quando a gente tiver uma vontade, não tem problema. Só que, segundo a portaria, tanto da Anvisa quanto da Vigilância Sanitária, a gente precisa estar de olho na rotulagem dos alimentos. A partir do momento em que eu vejo que um alimento é diet, eu preciso ter certeza que ele não vai alterar em sua magnitude tanto quanto a retirada desse ingrediente, quanto na modificação da consistência desse alimento. É seguro, gente. A legislação nos protege quanto a isso. Porém, se não ficarmos de olho, a gente não tem como saber, correto? Agora, os alimentos light, esse é o que mais causa dúvida. Embora sejam alimentos que a gente prescreva para uma dieta, para uma reeducação alimentar, para um aprimoramento da perda de peso, a gente precisa entender que alimentos light, eles não são para perca de peso. Meu Deus, acabou toda a minha fantasia. Pois é. Os alimentos light, eles requerem com 25% menos de qualquer ingrediente. Seja ele 75% da sua composição. Meu Deus, complicou tudo. 25% de todos os ingredientes. Voltemos ao chocolate. Existe chocolate light, certo? E existe chocolate diet. O chocolate light, ele requer 25% menos de todos os seus ingredientes totais. Ou seja, 25% menos de açúcar, 25% menos de cacau, 25% menos de gordura, 25% menos de todos os ingredientes totais. Sejam eles até 75% da sua composição. Ou seja, a gente reduziu o açúcar, a gordura, o cacau, só que a gente pode acrescentar um edulcorante. Para quê? Exatamente da mesma forma que a gente fez com o diet, que é para dar ponto mesmo, sabe? No ingrediente, no produto final. E a partir do momento em que eu tenho um produto diet e um produto light, para nós que trabalhamos com o público diabético, a gente precisa deixar bem claro que não é possível deixar a livre demanda. Não é possível deixar que toda a sua dieta gire em torno desses produtos. Ah, doutora, mas é mais cômodo. Sim, é mais cômodo. Porém, a gente volta a repetir, são produtos processados. A gente no supermercado, a gente precisa estar atento à rotulagem dos produtos. A partir do momento em que a gente tem essas rotulagens, a gente tem um respaldo da vigilância sanitária que esses produtos eles precisam ser devidamente identificados. A partir do momento em que eu tenho uma comorbidade ou até mesmo uma pré-comorbidade, que a gente vai fazer uso dessas medicações,
A gente precisa entender que a dieta interage sim com a medicação e não é qualquer alimento que é livre e nem qualquer porção desse alimento que é livre para consumo. Então a gente vai recapitular: alimento diet, alimento light. Eles são específicos para respaldo de dieta para comorbidades específicas. Não é específico para uma redução de peso corporal. Eles são alimentos que eles são voltados para um público específico: diabéticos, os hipertensos, algumas comorbidades como pacientes com hipertrigliceridemia, algumas comorbidades como pacientes com insuficiência renal crônica. Eles sim são indicados para esses pacientes. A partir do momento em que a gente segue uma dieta que tem um controle tanto calórico quanto de nutrientes específicos e calculados por uma pessoa especialista nesse assunto, que é a nutricionista. O seu médico ele deve ser devidamente informado e acompanhado sim dessa prescrição nutricional. Porque a partir do momento em que você tem uma prescrição nutricional de uma dieta, esses alimentos diet light eles podem ser incluídos desde que sejam alimentos esporádicos, certo? Alimentos diets a gente acha nas nossas prateleiras do supermercado, alimentos light a gente também acha. Mas para o público diabético, vem comigo, para o público diabético, o alimento que a gente precisa indicar dentro de vamos dizer assim, uma inconveniência. Ah, doutora, eu precisei sair e eu não tenho onde comer, o que comer, a minha glicose está oscilando. Então eu indicaria um alimento, um produto diet. A partir do momento em que eu consumo um alimento processado, eu preciso estar ciente de que o meu organismo ele vai sim absorver alguns nutrientes próprios, muitas vezes naturais, mas também alguns produtos, alguns ingredientes que serão processados. E para isso eu preciso diluir esses ingredientes. A partir do momento em que eu diluo, ele agride menos o nosso organismo. Gente, me controla com o tempo, por favor, viu? Porque eu falo pra caramba. Muito obrigada novamente pela participação de todos vocês. Compartilhem o máximo possível com os amigos para saber essa informação, que ela é muito importante e muitas vezes ainda deixa a gente em dúvida o que é diet e o que é light, tudo bem? Voltando. A partir do momento em que a gente consome esses alimentos, todos os alimentos eles precisam ser diluídos para agredirem um pouco menos o nosso organismo a partir do momento que eles sejam processados. Todo alimento diet, eu retiro um ingrediente em sua totalidade. Eu dei exemplo do chocolate, vou dar o exemplo do sorvete. Ai, doutor, eu estou de dieta, eu vou tomar um sorvetinho diet após uma refeição. Vou tomar um sorvetinho diet após o almoço. Beleza, não tem problema nenhum. Qual que é a quantidade desse sorvetinho básico? Ah, mas por ser diet eu posso comer quanto eu quiser. Não é bem assim que a banda toca, não. A partir do momento em que eu tenho qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de dieta, eu preciso sim de uma quantificação desse produto, uma quantificação dessa ingesta. A partir do momento em que eu tenho qualquer tipo de solicitação do nosso organismo, que é a fome, eu preciso do controle psicológico de tal. Então não é porque é um produto diet, não é porque é um produto light e eu sou diabético que eu posso comer a livre demanda. Não é bem assim. Tudo deve ser porcionado, tudo deve ser devidamente orientado para evitar qualquer tipo de oscilação de glicemia, até mesmo de um rebote. O que é um rebote? É quando a gente consome um alimento isoladamente, a nossa glicose sobe demais, ou a partir do momento em que ela subiu demais, que a gente tem uma hiperglicemia, essa glicose a partir de 10, 15 minutos, ela desce, só que ela desce rápido demais. Então a gente tem uma hipoglicemia. A partir desse momento, desse período de 10, 15 minutos, é o que a gente fala, é o que a gente chama de hipoglicemia rebote. Isso é um dos casos mais graves que o diabético pode ter. É tão mais grave do que uma hiperglicemia, certo? Então, a atenção voltada para a alimentação do diabético, mesmo consumindo alimentos diet, mesmo consumindo
alguns outros alimentos que não têm em sua totalidade um ingrediente que inflamem o seu organismo, seja o açúcar, seja a gordura, seja o sódio, ou seja qualquer outro elemento que seja processado ou natural, ele precisa ser quantificado. Essa é a parte mais importante e é fundamental de uma dieta. Até mesmo a partir do momento em de uma escolha de um produto, de uma escolha da compra desse produto. Afinal, você sendo consumidor, você tem direitos de escolhas. Ainda mais falando sobre alimentação. Não tem coisa mais prazerosa na vida do que comer, certo? Então, esse ato, ele deve ser prazeroso. Então, todo alimento diet, sim, é voltado para o diabético. Todo alimento light não é sempre voltado para o diabético. Todo alimento light tem em sua totalidade 25% da redução dos ingredientes. Então, a gente precisa ficar de olho em qual ingrediente que é acrescido a partir da sua diminuição ou da sua retirada. A partir do momento em que é diet, beleza, eu posso comer e posso comer muito. Não, não é bem assim. Então, a gente tem respaldo da Anvisa, a gente tem respaldo da Sociedade Diabética, a gente tem respaldo da ADA, que é a Associação Diabetes da América Latina. Então, a gente sabe que esses alimentos, eles precisam ser ingeridos periodicamente, eles não podem ser ingeridos em sua individualidade dentro da dieta diária, não pode ser ingerido exclusivamente, não podem ser ingeridos à livre demanda, correto? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre cada alimento. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre o assunto? Vocês fiquem à vontade em perguntar, em questionar. Eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre alguns questionamentos sobre esses alimentos. Lembrando que esses alimentos, eles são industrializados, eles não são voltados para todos os públicos. Lembrando que a gente tem crianças diabéticas, a gente tem idosos diabéticos, que eles não têm somente a diabetes com a sua associação de comorbidade. Então, essa associação de outras doenças e comorbidades, a gente precisa ficar atenta sobre a quantificação desses ingredientes dentro desses alimentos, certo? Entre o diet e o light, o diabético, sim, deve estar voltado para o alimento diet. Lembrando que não é a livre demanda, não é a vontade. Lembrando que tudo deve ser quantificado, lembrando que tudo deve ser dentro dos padrões da sua dieta e orientação de acordo com o seu nutricionista. E o meu médico, doutora, como é que fica? Sim, ele sabe orientar, mas o nutricionista sabe diversificar. Não é puxando sardinha para o meu lado, mas a gente sabe muito bem as vontades e as desvontades que o paciente diabético passa para descumprimento da sua dieta e fazendo com que isso altere drasticamente a sua glicose, que é o que a gente não quer. A partir do momento em que a glicose do diabético é alterada, a gente tem uma inflamação ainda maior do corpo do diabético. E isso não é bom. A partir do momento dessa inflamação, eu tenho a junção, o acoplamento de mais doenças, de mais cronicidade. É isso que a gente não quer. A gente quer um diabético vivendo normalmente, que é junto com a família, que é dentro do seu ambiente de trabalho, que é dentro da sociedade. E hoje a gente tem esse privilégio, onde esses alimentos, eles nos suprem algumas vezes, até mesmo dentro de uma festa de aniversário. A gente tem a opção agora de ter alimentos tanto diet, dentro de um buffet, por exemplo, que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás. Então hoje a gente tem essa socialização do alimento, onde a gente tem esse respaldo legal em que todo alimento diet e todo alimento light, ele sim precisa ser identificado. E ele deve ser ofertado a essas pessoas que precisam de um convívio social dentro da sociedade em meio à alimentação. Lembrando que a alimentação é o ato mais prazeroso de unir as pessoas, porque é numa mesa em que a gente conversa, é numa mesa em que a gente discute, é numa mesa em que a gente troca experiências. E esses alimentos são para isso.
um convívio, uma ligação, uma heterogeneidade. E a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado por vocês estarem participando com a gente. Hoje foi a primeira palestra, é o primeiro desafio gratuito de 7 dias com reeducação do diabético. E eu espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês. Podem comentar aqui embaixo no vídeo sobre as suas dúvidas, que terei o maior prazer em esclarecê-las. Toda dúvida é necessária sim, e a gente aprende todos os dias com vocês, que serão meus futuros pacientes, certo? Olha, uma boa semana para vocês. Ah, esqueci de falar, sexta-feira, às 19 horas, no dia 13. Sexta-feira, dia 13, olha só que massa! Estarei aqui apresentando mais uma enquete, mais uma palestra para vocês sobre reeducação diabética, onde a gente vai estar falando sobre um assunto, na sexta-feira 13, sobre adoçantes, tanto naturais quanto artificiais. E a gente vai deixar bem claro que existem sim mais de 1000 tipos de adoçantes, tanto naturais quanto artificiais. E a gente vai esclarecer e botar no bolso de todos vocês qual que é o melhor, o mais adaptável e qual que é o mais prazeroso para vocês ingerirem, tá bom? Um abraço, uma ótima semana e espero vocês na sexta-feira. Não esqueçam de compartilhar para a família, para os amigos, para poderem complexar, para poderem aumentar esse leque de conhecimento, tá bom? Um abraço!